pergunta interessante. Nós somos aquilo que comemos? Essa é uma pergunta muito relevante, porque isso faz com que nós tenhamos a necessidade de repor conteúdos bioquímicos a partir daqueles alimentos que consumimos na nossa dieta. Então, nós somos aquilo que comemos de fato, mas mais do que isso, nós somos aquilo que efetivamente absorvemos do que comemos. Nós somos aquilo que conseguimos extrair dos alimentos e transportá-los até as nossas células. Sempre que nós fazemos uma aquisição de alimentos da natureza, já que somos todos seres humanos heterótrofos, seres heterótrofos são aqueles que não conseguem produzir o seu próprio alimento e eles precisam então da ajuda, do auxílio de entidades capazes de produzir os seus próprios alimentos. Então nós buscamos as nossas fontes bioquímicas de reposição celular através do consumo de alimentos produzidos por outras entidades biológicas. Nós buscamos no reino vegetal, que faz a síntese de todas as moléculas necessárias através da produção de seus próprios metabólitos primários e secundários, mediando a fixação de elementos da natureza. Por exemplo, as plantas absorvem carbono, nitrogênio, oxigênio, enxofre e transformam esses elementos a partir dos seus mecanismos absortivos, seja a raiz, seja do ar, seja do sol, transformam todos esses elementos químicos em metabólitos que fazem parte da integração dessa planta com o meio ambiente. Nós nos apropriamos desses componentes produzidos pelas plantas e utilizamos esses alimentos, unidades nutricionais, para a síntese das nossas próprias moléculas necessárias. Nós consumimos também de outros animais. Então nós temos aí no reino animal a possibilidade de extrair desses outros animais também proteínas, gorduras, carboidratos que vão fazer parte do nosso sistema celular. Então, quando nós falamos que nós somos o que comemos, é porque as nossas células precisam de uma demanda nutricional capaz de gerar a sua própria função fisiológica. E para isso, ela consome, então, e absorve a partir dos alimentos aquilo que nós digerimos. Então, quando nós falamos que somos o que comemos, ou somos aquilo que absorvemos, é preciso que nós tenhamos em mente sempre a estrutura fisiológica do nosso corpo. Quando trabalhamos aqui dentro do contexto do consumo dos alimentos, sempre o consumo desses alimentos tem uma pré-condição de avaliação do estímulo gerado no sistema nervoso central. Então, por que comemos? Qual é o estímulo necessário para que nós iniciemos o processo de consumo do alimento? A necessidade percebida pelo corpo a partir das necessidades celulares. Então, sempre que nós temos uma necessidade de uma determinada função celular para responder a um determinado estímulo percebido pelo sistema nervoso central, essas células mandam uma informação química ao sistema nervoso central. Aqui no sistema nervoso central nós temos um comando específico chamado de centro da fome, ligado ao hipotálamo, e nesse comando central há então a motivação para o consumo do alimento. Isso significa que respostas celulares periféricas podem direcionar a ativação do centro da fome e esse centro da fome fazer com que nós tenhamos agora a busca pela alimentação. Alimentação essa que passa por uma busca de necessidades fisiológicas da própria célula. Imaginemos o seguinte: se a nossa célula precisa de energia, se a nossa célula precisa produzir energia, basicamente a fonte primária de produção energética nas nossas células incluem aí os carboidratos e as gorduras. Então nós vamos buscar na natureza, buscar na alimentação, fontes de carboidratos e gorduras para repor esse conteúdo energético celular. Quando nós consumimos o alimento, na primeira fase do alimento,
ele é convertido em bolo alimentar. Esse bolo alimentar significa que nós inserimos agora no alimento um processo de trituração, de mistura mecânica desses alimentos com secreções salivares para possibilitar o início do processo de digestão e depois incluímos também lubrificação para facilitar com que esse alimento transite dentro da região esofágica, chegando até o estômago. Isso significa também que nós vamos ter agora uma diferenciação entre o que era alimento e o que, no primeiro processo, virou bolo alimentar. Esse bolo alimentar transita pela região esofágica e chega até o estômago. Quando o bolo alimentar chega até o estômago, ele recebe o aporte de secreções de ácido clorídrico, secreções de proteínas e enzimas digestivas e fatores que auxiliam o processo digestório, uma digestão química. E a transformação pela inclusão agora de novos elementos digestivos no processo transforma o bolo alimentar numa mistura chamada de quimo. O quimo apresenta, então, um conteúdo de pH muito mais ácido, em torno de 1,5. O que é que significa e por que é importante esse pH ácido de 1,5? Porque é nesse pH que nós conseguimos destruir a grande maioria das bactérias que consumimos junto com os alimentos. Então é uma estratégia de esterilização de tudo que vai ser transportado para o nosso intestino, para o processo de absorção. Vejam bem que esse pH é mantido por um processo contínuo de secreção ácida. Esse processo de secreção ácida é regulado a partir da percepção sensorial do nosso consumo de alimentos e pela própria presença física do alimento dentro do ambiente estomacal. Esse estômago, sob condições de distensão produzido pelo consumo do alimento, é capaz de estimular as células parietais, como nós vamos ver na sequência, a secretarem HCl. E esse ácido clorídrico inicia o processo químico de digestão desses alimentos propriamente dito. Esse quimo, como um pH ácido de 1,5, ele transita pela região final do estômago, ligando-se à primeira porção do intestino delgado. E é nessa porção do intestino delgado que nós vamos ter o processo secretório de outras enzimas envolvidas no processo de digestão, que são oriundas basicamente do pâncreas. Por exemplo, nós vamos ter enzimas especializadas na conversão de carboidratos nas suas unidades fundamentais. Então, todos os carboidratos consumidos vão ser digeridos por amilases e convertidos em glicose, frutose e galactose. Então, todo alimento vira, depois do processo inicial de digestão, unidades nutricionais. Essas unidades nutricionais serão as formas pelas quais esses elementos serão absorvidos. Então, todos os carboidratos viram glicose, frutose e galactose. Nós vamos consumir também proteínas. E essas proteínas serão digeridas por proteases secretadas pelo pâncreas na primeira porção do intestino delgado, convertendo essas proteínas nos seus respectivos aminoácidos. Então, nós conseguimos absorver no intestino aminoácidos livres, oriundos dessa digestão enzimática, mas podemos absorver também dipeptídeos e até tripeptídeos, com 2 ou 3 aminoácidos, respectivamente. Vejam então que todas as proteínas que nós consumimos são convertidos nas unidades nutricionais, aminoácidos, e esses aminoácidos vão ser absorvidos e distribuídos através da circulação sistêmica para todas as nossas células, para que sirvam de aporte bioquímico de reposição para a função celular.